As imagens que vocês acabaram de ver são do longa-metragem ganhador do Leão de Ouro de Veneza, que consagra mais uma aposta autoral desse festival histórico, octogenário, o mais velho do G7 das grandes mostras cinematográficas, não só do velho mundo, mas no planeta inteiro, que nos últimos anos vem sempre atribuindo grandes experimentações ou a grandes indagações existenciais seu prêmio principal, como foi o caso de O Acontecimento de Audrey Diwan, que discute e celebra o direito das mulheres sobre seu próprio corpo contra o machismo, e ano passado o Quarto ao Lado de Pedro Almodóvar, que foi uma grande reflexão sobre a dignidade na finitude. No júri deste ano, presidido pelo cineasta americano Alexander Payne, de Os Rejeitados, a gente tinha a atriz carioca Fernanda Torres, a Eunice Paiva de Ainda Estou Aqui, que surgiu para o mundo lá na Terra das Gôndolas em 2024, quando foi coroado com o prêmio de melhor roteiro, abrindo assim uma torneirinha de vitórias, não só para o Walter Salles e para a própria Fernanda, mas para o cinema brasileiro como um todo. A gente está batendo esse papo aqui no momento em que O Último Azul, de Gabriel Mascaro, com Denise Weinberg e Rodrigo Santoro, está em cartaz, tendo no seu currículo de vitórias o grande prêmio do júri da Berlinale, lá em fevereiro, e já o Brasil vai poder conferir aqui em nosso território o Agente Secreto do pernambucano Kleber Mendonça Filho. Garanto para vocês, foi o melhor filme que eu vi no Festival de Cannes. Sim, não tenho medo de dizer que para mim é o melhor filme do Kleber, e olha que eu sou um grande entusiasta de O Som ao Redor e do Bacurau. A gente está falando de filmes que colecionam prêmios, mas todas as vezes que você lê sobre esse assunto, raramente curtas-metragens brasileiros, que são sinônimos de excelência no mundo todo, de vitória, ganham o devido crédito quando a gente pensa aí nas nossas conquistas. Ali em abril, Moara Passoni ganhou o festival Bafice em Buenos Aires com Minha Mãe é uma Vaca. Recentemente, em Annecy, o maior festival de animação do mundo, Safo coroou a animadora Rosana Urdes. Só que tem um curta-metragem brasileiro que está ganhando por nocaute. Ele já está chegando em 130 prêmios no mundo todo. Eu vou chutar 130, tenho certeza que alguém vai me corrigir. Esse alguém vai ser o seu ator e produtor Márcio Rosário, uma figura que merece todo respeito, não só pelo seu talento, mas porque participou de grandes produções no mundo todo. Ele está sempre atento nas vitórias, mas eu vou chutar para cima, Márcio, porque a cada minuto o Bergamota ganha um prêmio. E esses prêmios têm muito a ver com o realizador, que será o assunto deste nosso Arena. Para meu júbilo, que eu estou falando do meu irmão do coração, Xu Shenxin, ou como a gente costuma dizer, esse Xu é doido! Roda a vinheta! Eu não esqueci os competidores de hoje, não. É porque, na verdade, este programa é Xu contra Xu. De um lado, a gente tem o já citado Bergamota. Do outro, a gente tem uma joinha que o Xu lançou pouco depois da pandemia, ainda ali quando a gente está entrando e saindo dos lockdowns, que é Quem Vai Ficar com Mário. Eu vou falar um pouquinho
desse grande realizador e contar uma história, mas ele mesmo vai falar de si pra gente. Nos deu a honra de participar desse Arena. Seguinte, eu tava na fila para ver O Segredo de Brokeback Mountain, outubro de 2005, finalzinho de setembro de 2005, na porta do Odeon. O filme tinha acabado de conquistar o Leão de Ouro de Veneza, um Leão de Ouro que está completando 20 anos. Eu encontro um grande amigo, Aristides Dutra, que é um pesquisador de histórias em quadrinhos, artista plástico, e ele está de um lado de um rapaz serelepe que está discutindo reflexões cinematográficas, Xu Shenxin. Esse nome que o Xu diz que sempre acaba tendo algum problema com ele, o que demonstra uma grande xenofobia da nossa cultura com os povos estrangeiros que aqui vivem, tem a ver com o fato do Xu ser um chinês nascido em Taiwan, que a gente chamava de Formosa na época das aulas de geografia, e se radicou no Catete. Ele é uma espécie de Steven Soderbergh do Lago do Machado. Seguinte, o Xu, ele é o assistente de direção mais prolífico do Brasil, tendo trabalhado nesse posto a partir de 1997 com o Que Isso, Companheiro. Teve em filmes e séries de grande retumbância nacional, passou por franquias como De Pernas pro Ar, por exemplo. Teve ao lado do Miguel Falabella, lá nas filmagens do Uruguai, com a diva ibérica Carmen Maura, do longa Veneza. E não por acaso, o Arena reencontrou ele agora no Festival de Gramado, que ele teve junto do Falabella, na apresentação do longa-metragem Querido Mundo, que aliás é uma joia, em preto e branco, que o Miguel dirige junto com o Xu, e esse filme acabou rendendo um quiquito para a atriz Malu Gali. Ô Xu, fala pra gente da força do seu cinema. Olá pessoal do Arena no Set, tudo bom? Eu sou o Xu, fui convidado por esse cinéfilo incansável, jornalista e grande crítico de cinema, Rodrigo Fonseca, a responder duas perguntas. A primeira é, como é que é o meu método de dirigir? Bom, vamos lá. Eu sou diretor de cinema, já dirigi curtas, longas, dirijo séries de televisão, e eu diria o seguinte, através de escuta. Eu tenho que escutar a minha equipe técnica, meu chefe de departamento, eu escuto meus atores e a gente compartilha as ideias. Eu, como diretor, eu leio o roteiro, eu tenho as minhas ideias, meus conceitos sobre aquele projeto e eu gosto de compartilhar todas as minhas ideias com os atores e com as equipes que estão trabalhando comigo. Eu não sou um diretor que quero que a equipe, o ator, trabalhe exatamente como eu imagino. Eu gosto de escutar. E a minha tese é o seguinte, se o ator, a equipe, tem uma ideia melhor do que a minha, obviamente que eu vou pegar essa ideia, que eu não sou maluco. Mas se a minha ideia, por algum motivo, eu considerar que for melhor, aí eu converso com as pessoas, vou falar, olha, para esse projeto prefiro me ater a minha ideia que eu tive, vou guardar a ideia de vocês para o próximo projeto, quem sabe uma parte 2 aí desse projeto que a gente está fazendo. Mas esse método de compartilhamento, de trabalhar em equipe, isso para mim é fundamental. E a segunda pergunta incrível que o Rodrigo fez é: que conselho você daria para alguém que quer começar na direção? Eu diria o seguinte, que é uma pergunta que todo mundo faz para mim. Eu tenho um trabalho como assistente de direção, eu trabalhei há 23 anos como assistente de direção. Trabalhei mais de 100 longas-metragens, novelas, séries, etc. E todo mundo pergunta, como é que foi essa chave de transição para a direção? Porque nenhum produtor do mundo vai investir milhões de um projeto na mão de uma pessoa que nunca dirigiu nada, isso não existe. Então, o único caminho que eu tinha imaginado para mim é, faça seu curta. Então, eu decidi, eu escrever um curta autoral que tivesse a minha ideia do que é fazer cinema, né? Tivesse um estilo, um conceito meu sobre quem é o Xu como diretor. Escrevi o roteiro, banquei, chamei os amigos, fizemos um esquema de baixo orçamento e fiz. Meu primeiro curta chama Pietro, de cara ele já participou do Festival do Rio e vários outros festivais. Depois eu fiz o Flerte, meu segundo filme, que o Rodrigo fazia participação. E eu já ganhei o melhor curta de ficção do Prêmio Grande Otelo. E a partir daí fiquei visível para os produtores, para quem contrata, viram meus trabalhos de curta, adoraram, me convidaram para dirigir série na Globo e, consequentemente, o meu primeiro longa, que foi Ninguém Entra, Ninguém Sai. Então, assim, invisto nos seus curtas, que tenha a identidade de vocês, não adianta fazer uma coisa genérica, tem que ser uma história, vocês têm que se lançar no mercado com um filme que diga quem é você.
qual é a sua personalidade. Não faço nada genérico, que aí ninguém vai lembrar do seu nome, tá bom? Essa é a minha ideia de como começar a dirigir. Boa sorte todo mundo. Parabéns a Aurena no set, parabéns Rodrigo Fonseca. Um abraço e viva o audiovisual. Ô Chu, essas luvas aqui são uma lembrança do dia que você viu Rocky, um lutador, pela primeira vez, no dia 22 de dezembro de 2022. Nunca vou esquecer essa data, meu aniversário. E um grupo de pessoas aí reunidos pelo Cavi Borges e seu grande amigo, enfim, grande produtor e diretor, uniu uma galera exibindo o clássico de John J. Avildsen, onde você viu Rocky Balboa brilhando pela primeira vez. O Chu é um dos grandes cinéfilos brasileiros e justamente por conta dessa cinefilia, ele descobriu o longa italiano que serviu de inspiração, uma produção europeia, que serviu de inspiração para o Quem Vai Ficar com Mário, que é uma produção que acabou tendo uma grande visibilidade via Amazon em 2021, apoiado no talento da Letícia Lima e do Daniel Rocha. Tem um elenco de peso ali, Nani People, que é uma das atrizes assinaturas do Chu, tá nesse filme. O Chu investiu numa comédia de erros que faz uma discussão sobre a bissexualidade num Brasil absolutamente careta. O cinema do Chu flerta com muita recorrência com as narrativas queer e abre uma grande discussão a partir dessa celebração da cultura queer contra a homofobia, contra a transfobia. Quem Vai Ficar com Mário acompanha a história de um grande artista que volta para o seio de sua família no Rio Grande do Sul, querendo sair publicamente do armário para seus entes queridos. Só que no momento que ele vai conversar sobre isso com seu pai, o seu irmão passa na frente e dá exatamente a mesma notícia, o que gera uma grande confusão no momento que a figura interpretada pela Letícia Lima, que está ali para ajustar os ponteiros de uma empresa familiar absolutamente machista, adequando esses ponteiros para as pautas urgentes da contemporaneidade, acaba tendo um encantamento por esse personagem do Daniel Rocha, sem transpor nenhum interdito, sem abusar do desejo alheio, tudo com muito respeito, como é o cinema do Chu. Bergamota, que você pode chamar de mexerica ou de tangerina, é não apenas o nome de uma fruta cítrica de gomos, como também é um signo de conquistas numerosas para o cinema brasileiro. Vez por outra, o Chu investe no formato curta-metragem. Foi assim com Pietro, lá em 2013, na sequência com Flerte, em 2014, que levou ele para o mundo inteiro. Ele sempre está transitando nesse formato cinema em pílulas, tanto que recentemente saiu uma matéria no Correio da Manhã, Curto Chu, que tinha a ver com isso. Ele acabou de filmar um curta de vampiro muito interessante, com o Bayard Tonelli, com o Carmo Dallavec, enfim, uma produção que tem um time muito bacana. E o Márcio Rosário está lá com ele. O Márcio é um excelente ator. Eu tive a oportunidade de ver o Márcio no teatro, enfim, fazer uma adaptação do livro do David Toscana, enfim. E o Márcio, ele é um ator que aparece em uma série de filmes estrangeiros. Outro dia eu estava revendo Os Mercenários, o primeiro de 2010, dirigido pelo Sylvester Stallone, que teve cenas rodadas aqui no Rio de Janeiro. Lá teve em Mangaratiba, por exemplo. O Márcio aparece. O Bergamota, ele segue uma linha muito peculiar do cinema do Chu, que é uma investigação sobre as violências ligadas à intolerância. Na verdade, ele sempre está tratando de intolerância. Se a gente pegar, por exemplo, o maior sucesso de bilheteria dele, que é o Desapega, com a Maísa e a Glória Pires, que foi um super sucesso ali em 2023, existem intolerâncias diversas em relação aos
toques, aos transtornos obsessivos compulsivos alheios. Só que no caso do Bergamota, a intolerância envolve sangue. A gente tem uma situação muito tensa em que um homem contrata um garoto de programa, esse garoto de programa entra em sua casa, o cara está exultando de desejo e aquilo vai descambar para uma carnificina. Mas uma carnificina muito mais vinculada a uma tradição do terror, principalmente o giallo do cinema italiano, do que uma denúncia social. O Chu tem uma dinâmica de direção de atores muito particular e com o Márcio Rosário em cena e também na produção, é uma panela de pressão que vai fervendo até estourar. Quem será que ganha o Arena de hoje? De um lado, a gente tem um filme que os streamings ajudaram a consolidar e que, por sua vez, ajudou a consagrar a Amazon no cenário das plataformas digitais lá na época do lockdown. Do outro, a gente tem um exemplar da maior eficácia do quanto o curta-metragem nacional consegue viajar, principalmente quando ele dialoga e bem com as cartilhas de gênero, no caso, o thriller nas raias do suspense. Bom, antes de você saber quem ganha, provavelmente, nessa nossa espera, o Chu vai estar vendo seu 4º filme do dia. Ele é um cinéfilo de grande voracidade e, ao mesmo tempo, de grande generosidade em compartilhar os seus conhecimentos sobre direção, sobre fotografia, sobre interpretação e, principalmente, sobre a importância que assistentes de direção têm num set. Não por acaso, ele ministra um curso muito valoroso sobre essa função. E dá aulas também, por exemplo, na ABC, nas Casas Casadas, em Laranjeiras. O Chu está sempre postando isso nas redes sociais dele, as datas dos cursos, vocês fiquem ligados e fiquem ligados também no vencedor deste Arena. Quem é? Bergamota! Como é bom a gente poder dar valor a uma linhagem, a linhagem do curta, que nos deu grandes joias ao longo de nossa história. Basta lembrar de Ilha das Flores, Qual Queijo Você Quer, Todo Natal do Burrinho, novela do Otto Guerra, enfim, todos essas grandes produções que sintetizam o Brasil em pílulas. O Arena está chegando ao fim. Eu queria chamar a atenção para vocês. Está chegando ao Brasil a saga Absolute da DC Comics pela Panini. Absolute Batman, que tem um Batman furioso de machado na mão, está entrando aí à venda no nosso país. Queria destacar uma dica cinéfila de leitura. Tem um livro excepcional sobre o cinema da realizadora Claire Denis, de quem a gente vai falar muito aqui no Arena. A cineasta francesa vai concorrer entre os dias 19 e 27 de setembro no Festival de San Sebastián com Fences, seu novo longa-metragem. O Arena no Set é um empório cinematográfico, é um império audiovisual que inclui playlists, críticas, ensaios sobre grandes diretoras e diretores. Tem um trabalho excepcional que Gustavo Valente está fazendo em grandes festivais, como o de Veneza, que a gente abriu esse programa falando dele. Salve o cinema!